Americana. Na última terça-feira, o Cruz Maltino na primeira rodada acabou empatando contra o Melgar. Oi, Ilana. Oi. A entrevista começa em 30 segundos, ok? Tá bom. Do Sport pela terceira rodada do Brasileirão, mas diferente de Botafogo e Flamengo, o Vasco tem apenas 3 pontos na competição. Isso porque venceu a equipe do Santos na primeira rodada e perdeu para a equipe do Corinthians na segunda. O adversário da equipe comandada por Fábio Carille na Copa do Brasil será o Operário e o Vasco decide o confronto em casa. Reportagem Anderson Roque. CBN Maringá, segunda edição. Apresentação, Brenda Caramaschi. Agora são 2h49 e o nosso assunto é colaboração no trabalho. Como é que profissionais experientes e mais jovens podem construir essa relação? A gente vê que tem muitas empresas passando por dificuldades nesse setor para conciliar as diferentes gerações trabalhando juntas. E a gente sabe que todas essas gerações têm algo a agregar, têm pontos únicos que trazem conhecimentos diferentes, habilidades diferentes, mas como lidar com todas essas diferenças explodindo ali todos os dias no ambiente do trabalho? É claro, tem muitas vantagens, mas e as desvantagens? Como é que a gente afina tudo isso para que todo mundo se converse bem, a empresa ande e as relações de trabalho sejam as melhores possíveis? Para a gente conversar sobre isso, nós estamos ao vivo agora com a Ilana Miller, que é especialista em gestão de pessoas. Boa tarde, Ilana. Boa tarde, Brenda. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Ilana. Para a gente começar esse papo, então, a gente sabe que a geração mais nova ali, os jovens, estão numa ascensão, principalmente com as mudanças que nós estamos vivenciando no mercado em diferentes setores. Porém, como é que a gente adapta a empresa a essa geração Z? Como é que a geração Z se adapta ao que já está em curso e como é que as gerações diferentes estão conversando dentro das empresas? Essa conversa está existindo? Então, Brenda, cada geração traz valores, traz, eu diria que sim, seu DNA, né? A sua marca, ela se diferencia, e que bom, porque a gente aprende e a gente troca com pessoas diferentes da gente. No meu dia a dia, por exemplo, eu tenho 2 filhas que são dessa geração, né? Então, assim, o aprendizado é contínuo. Como você falou, a gente, o tempo inteiro, a gente está interagindo com pessoas que têm missões de vida diferentes da gente, que têm propósitos diferentes. Então, é muito importante que haja o quê? Respeito, né? A partir do momento que eu sou flexível e adaptável, como você falou, como é que fica essa adaptabilidade? Eu interajo com outra pessoa, eu aprendo com outra pessoa. Se eu vou com abertura de aprendizado, com certeza a comunicação vai fluir diferente. Isso de ambas as partes. Eu dei o exemplo da vida pessoal, né? Minha geração e das minhas filhas completamente diferentes, e no dia a dia no trabalho. Mas se a gente parte do princípio que a gente tem vieses inconscientes, os mais velhos são desatualizados, os mais velhos não são nativos digitais e são muito lentos na tecnologia. Se você você já chega com esse estereótipo, de fato, você não vai se relacionar. E se nós, de outra geração, né, eu sou da geração X, por exemplo, se eu já parto do princípio que ela prioriza a vida pessoal, ela não vai se dedicar a como eu, né, me dedico a 8, 10 horas por dia para trabalho. Então, a gente não vai ter interação. E isso não pode acontecer. Acredito que essa visão do quanto cada um pode colaborar traz esse respeito mais facilmente, né? Esse entendimento de que os mais velhos podem ter essa visão quase que de mentoria, mesmo de acompanhamento, de trazer essa experiência de como o mercado funciona, de como as coisas costumam rodar, de trazer esse olhar mais atento, que muitas vezes quem chega agora ao mercado pode estar meio cru, está cheio de ideias, mas muitas vezes olha de maneira ingênua para o que acontece no mercado como um todo, né? É nessa troca que a gente fala tanto de diversidade, equidade e inclusão. Então, quanto mais diversos somos, mais a gente tende a aprender e se desenvolver.
né? Então, nessa interação, por exemplo, eu aprendi muito com a nova geração, dar mais valor e equilibrar mais a vida pessoal e profissional. O propósito de vida da nova geração é esse. E que bom que a gente pode, né, que a gente tem essa oportunidade de evoluir. Da mesma forma que eles também podem perceber que, como você falou, são jovens, ingressando. Então, às vezes, eu já fiz entrevista com jovens, eles me dizem, olha, eu quero ser CEO, eu quero ser presidente daqui a 3, 4 anos. Então, essa celeridade, né, essa agilidade que eles querem na carreira, de fato, ela não vai ocorrer, porque é necessário aprendizado, é necessário que faça, né, que realize e aprenda e erre, e aprenda e acerte para poder chegar a outras posições. Então, nessa troca, com certeza, para quem está aberto, para quem se comunica, para quem respeita valores diferentes, a troca vai ser mais rica. Essa questão de estar aberto, eu acho que é o mais importante de tudo, né? O que você trouxe agora é de estar realmente disposto a aprender com o outro e respeitá-lo, mas também saber que ele agrega, né? Que o que eu não sei, o que eu tenho dificuldade, ele pode trazer com muito mais celeridade. E, ao mesmo tempo, é possível que eu também desenvolva habilidades convivendo mais de perto com essas gerações diferentes, né? E cabe, digo assim, até recado para a minha geração, né? Cabe a gente perceber que a fala deles, o propósito deles, a gente não pode associar à irresponsabilidade, porque aí você não vai estar conquistando proximidade, você vai estar conquistando distanciamento. Então, muito cuidado com os adjetivos que outras gerações trazem à nova geração. Da mesma forma que nós também não gostamos, né, de ouvir uma série de críticas deles. Então, se a gente aproximar pelas diferenças, a gente cria mais valor e aprendizado a todos. Essa convivência harmoniosa, ela é necessária, né? A gente, como você disse, fala muito sobre diversidade e nós ainda vemos o etarismo acontecendo, por exemplo, né, em processos seletivos, em recrutamento. Então, passou de uma certa idade, será que vai agregar? Será que vai se adaptar às mudanças, né? A gente fala da adaptação da nova geração e essa visão que, como você disse, né, em 3 anos eu quero ser CEO, eu não vou deixar de viver a minha vida para me dedicar só ao trabalho, e é uma visão diferente das gerações que passaram, mas ao mesmo tempo nós também relutamos muito em trazer para o nosso time, algumas vezes, pessoas que são de outras gerações mais velhas. Então, essa harmonia e essa visão do que realmente cada um pode juntar nesse time, né, nesse quebra-cabeça aí, trazendo essas diferenças de maneira positiva, isso eu acho que ainda é um grande desafio para muitas empresas, né? As empresas têm investido muito numa expressão que você falou, no programa de mentoria, e mentoria reversa. O que seria? No momento que eu sou mentora de uma pessoa mais jovem, eu também vou aprender com essa pessoa mais jovem. Então, ali é mão dupla. E isso é um programa estruturado, as empresas valorizam e implementam. Isso é uma das ações. Quando você participa de treinamentos e coloca pessoas com uma pluralidade, é muito mais rico, né? A gente fala de etarismo, a gente fala ainda da falta de equidade de gênero. Então, a gente precisa, todo mundo junto e misturado, para, de fato, produzir, inclusive, mais feliz, né? Porque essa troca traz felicidade. Para a gente encerrar nosso papo, Ilana, o que você traz de conselho para quem está entrando agora nesse mercado ou buscando uma recolocação? Então, falando tanto com os mais jovens quanto com os mais velhos que, de repente, estão enfrentando essa dificuldade de aceitação ou da própria empresa ou do time que já está constituído e, às vezes, ele está ali se sentindo um peixe fora d'água, mesmo sabendo que pode contribuir demais para o crescimento. Eu sempre ressalto muito 2 competências que eu considero imprescindíveis. Comunicação é uma delas, né? Porque a forma que a gente coloca nossas ideias, que a gente coloca nossos pensamentos, a gente tem que ter muita inteligência emocional para interagir com as pessoas. Então, seja da mesma geração ou de outras gerações, isso é um diferencial. E a flexibilidade. Flexibilidade que eu digo, modelo mental,
independente da idade e do gênero que você tenha. Modelo mental, você vai interagir com pessoas e ambientes e culturas diferentes. Então, se você já for para uma entrevista mais fechado, sem essa abertura de aprendizado, certamente pode ser que você não seja a pessoa escolhida. Então, fique atento, sempre muita atenção às habilidades, que elas vão fazer a diferença no processo seletivo e na sua carreira. Ilana, muito obrigada pela sua participação conosco e por todas essas dicas valiosas aí para os nossos ouvintes. Muito obrigada e sucesso a todos. Nós conversamos com a Ilana Miller, que é especialista em gestão de pessoas, sobre como os profissionais mais experientes e os mais jovens podem melhorar a relação de trabalho e colaborar no crescimento mútuo, no crescimento da empresa também. Se você perdeu um trechinho dessa entrevista, se você quer compartilhar com seu gestor ou então com alguém da sua equipe, se você quer melhorar também o ambiente ali na tua equipe e no próprio processo seletivo ali para novas contratações, acha que isso vai servir para alguém? Corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, que a entrevista está na íntegra. Agora são 2h59. Já imaginou um lugar onde cada xícara conta uma história?